Vamos lá, meus irmãos, continuando, né? Segue-me, Emmanuel. Essa sequência que eu peguei para gravar é muito interessante, ela está muito encadeada, muito mesmo. Gosto muito de perceber isso. Bênção de sol. Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, nos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Paulo, Hebreus 12:15. Então, uma pequena raiz de amargura, ela brota, nos perturba, e quando estamos perturbados, nós vamos influenciar todos os que nos cercam. Vamos contaminar as pessoas com os vibriões tóxicos da nossa revolta, do nosso mau humor. É razoável estejamos sempre cautelosos, a fim de não estendermos o mal ao caminho alheio. Os outros colhem os frutos de nossas ações e oferecem-nos de volta as reações consequentes. Daí o cuidado instintivo em não ferirmos a própria consciência, seja policiando atitudes ou selecionando palavras, para que vivamos em paz à frente dos semelhantes, assegurando tranquilidade a nós mesmos. Em muitas circunstâncias, contudo, não nos imunizamos contra os agentes tóxicos da queixa. Nada há pior do que a queixa, porque ela significa rebelar-se, colocar-se na contramão da proposta da vida para aquela circunstância. Superestimamos nossos problemas, quer dizer, aumentamos, superlativamos. Isso é típico da mediunidade mal compreendida. Uma das características da mediunidade é supervalorizar uma dificuldade. Mediunidade não cria nenhum problema, mas ela superlativa a forma como nós olhamos para o problema. É como se colocássemos uma lente de aumento para olhar para aquela dificuldade. Então, superestimamos nossos problemas, supomos nossas dores maiores e mais complexas que as dos vizinhos e, amimalhando o próprio egoísmo, quer dizer, mimando nosso egoísmo, cultivamos indesejável raiz de amargura no solo do coração. Eu vejo muitas vezes rodas de conversas de companheiros espíritas, às vezes em centros espíritas, em que as pessoas, num círculo vicioso, falam dos seus problemas interminavelmente. Não que não devamos, às vezes, nos referir às nossas dificuldades, mas se já temos uma semana de conhecimento espírita, nós temos capacidade de compreender as causas das nossas aflições e procurar por nós mesmos solucionarmos as nossas questões. Então, às vezes, nós vemos grupos que ficam anos a fio estudando o Evangelho, mas sempre trazendo as leituras, trazendo as interpretações para as suas dores, que em verdade, quando nós vamos avaliá-las, elas são aquele cisco no olho, que pingando um colíriozinho, claro que dói, porque cisco no olho, como nós falamos na nossa
na semana passada, um cisco no olho destrói nosso dia. Enquanto estivermos com cisquinho no olho, nós não vamos conseguir fazer nada. Mas é algo de fácil solução. Então nós ficamos andando em círculos, falando, porque nosso parente isso, nosso parente aquilo, porque eu tenho esse problema, porque eu tenho aquele. Então vamos parar para pensar. E começar a ficar mais em silêncio a respeito das nossas próprias mazelas e começarmos a encher as nossas mãos de dádivas para oferecer aos outros. Então, daí brotam espinheiros mentais, suscetíveis de golpear quantos renteiam conosco na atividade cotidiana, envenenando-lhes a vida. Então, muitas vezes, no círculo doméstico, né, nós que somos mães, temos que ter cuidado, os pais, aqueles que dirigimos as nossas casas, porque nossos filhos, aqueles que estão na nossa dependência, os nossos, as pessoas que administram, né, os seus empregados, eles estão sempre atentos às nossas menores expressões faciais, porque isso vai interferir neles do ponto de vista da estabilidade emocional de cada um. Então, a minha avó dizia assim, o coração é nosso, ele pode chorar, mas o rosto, ele é do próximo, deve sorrir. Então, que procuremos ao máximo levar ao outro bom ânimo, a esperança, a paz. Eu já vi, às vezes, palestrantes espíritas que começam a falar das suas dificuldades e começam a chorar em público. Então, e é um choro de dor, um choro vamos dizer assim, de autocompaixão, né? Quantas sugestões infelizes teremos coagulado no cérebro dos entes amados, predispondo-os à enfermidade ou à delinquência, com as nossas frases irrefletidas. Às vezes uma palavra. Quantos gestos lamentáveis terão vindo à luz, arrancados da sombra por nossas observações vinagrosas? Mais uma vez, o uso incorreto da mediunidade enquanto uma função de senso de percepção. Muitas vezes, nós recebemos uma informação que vem pela via mediúnica, através de ondas magnéticas, que absorvemos do meio, e ao invés de estabelecermos uma distância focal daquela informação, de levarmos aquela informação para o nosso lóbulo frontal, a fim de que venhamos a fazer conexões adequadas, venhamos a fazer as análises que aquele assunto precisa, nós imediatamente emitimos a nossa opinião cheia de tóxicos mentais, porque ela não passou pela sua completude, aquela informação ela nos chegou, mas ela não foi convenientemente trabalhada em nós. E nós a devolvemos para o meio, muitas vezes uma grosseria que recebemos na rua, nós chegamos na nossa casa e a transferimos para os nossos parentes, supondo que eles devam ser o repositório dos da nossa irritação, da nossa bilis, né? Precatemo-nos contra semelhantes calamidades que se nos instalam nas tarefas do dia a dia, quase sempre, sem que venhamos a perceber. Esqueçamos ofensas. Por que não percebemos? Não percebemos porque reagimos muito rapidamente. Esqueçamos ofensas, discórdias, angústias e trevas, para que a raiz da amargura não encontre clima propício no campo em que atuamos. Todos necessitamos de felicidade e paz. Entretanto, felicidade e paz solicitam amor e renovação, tanto quanto o progresso e a vida pedem trabalho harmonioso
e bênção de sol. Então que Jesus nos abençoe e que tenhamos sempre o nosso melhor sorriso para o nosso próximo. Que assim seja, meus irmãos.